Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Senhor, nós te convidamos a se assentar à mesa conosco hoje, Senhor. Chegará um dia em que nós seremos participantes da ceia contigo nos céus. E quão privilegiado nós somos, Senhor, enquanto este dia se aproxima. Enquanto este dia mais próximo Ele está, quão privilegiados nós somos, Senhor, de podermos participar aqui na terra da Tua mesa, Senhor. Não há palavras para agradecer ao Senhor por tornar-nos a cada dia co-participantes da Sua mesa, Senhor, do Seu reino, de tudo que o Senhor está edificando na terra. E o nosso coração é extremamente grato ao Senhor por isso, no qual nós nos humilhamos diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que não há outro Deus além de Ti, reconhecendo que nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Tu és o convidado de honra aqui neste lugar, Senhor. Pai, de igual forma também, além de nos humilhar, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor.
sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos, Senhor, para que nada faça separação entre nós e o Senhor. Pai, também me humilho diante de Ti, repreendo o meu eu, as minhas palavras, repreendo, ó Pai, tudo o que há em mim, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, falando conosco nessa noite, para que continuemos a sermos edificados na Sua palavra para o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo demônio bata em retirada agora deste lugar, seja queimado lá fora agora, em nome do Senhor Jesus, porque neste lugar, Senhor, existem corações onde há uma terra extremamente fértil para receber a Sua palavra, e a Sua palavra brotará e crescerá uma árvore frondosa, que produzirão frutos, para que o Senhor colha na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, em nome do Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Podem se assentar. Aleluias. Glória a Deus. Amém, família? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém? Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: obrigado por você não me deixar sozinho hoje. Glória a Deus, aleluias. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias. O meu celular essa semana foi assim: pastor, estou viajando, pastor, estou viajando, pastor, estou viajando. Falei para minha esposa: nós vamos cultuar o Senhor só com alguns irmãos hoje, mas glória a Deus que você veio à casa do Pai hoje, amém? Glória a Deus. E o Senhor tem uma palavra para ti nessa noite. Como o Espírito Santo de Deus é tremendo, e como você bem sabe, eu só fico observando o que Ele fica arquitetando em nosso meio. Quando o irmão Fábio abriu o culto dizendo que nós precisamos limpar a nossa casa, quem é que já assistiu aqueles programas de televisão onde tem aquelas pessoas que são acumuladoras? Não é verdade? A maioria de nós. Quando nós nos deparamos com essas pessoas que acumulam, você vê que há algo por trás disso sempre. Não é o simples fato de acumular algo. É alguma coisa lá no seu passado, ou na sua infância, ou na sua adolescência, que causou algo que infelizmente veio culminar, veio frutificar nesse distúrbio de acumular algumas coisas. Não é verdade? E o interessante é que a palavra de Deus que o Senhor me deu, eu estou num temor muito grande desde ontem no meu relógio de oração, além do que eu já tenho, porque o Senhor ministrou fortemente que em breve Ele estará regressando, nós bem sabemos disso. Isso não é um clichê, mas o meu coração se estremeceu nessa noite no meu relógio de oração, e um temor muito grande tomou conta de mim, e o Senhor havia me dado uma palavra, e Ele foi descrevendo essa palavra. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor em João, capítulo 13, a partir do verso 1. Onde o Senhor Jesus estava ali, prestes a ser traído, e Ele se senta à mesa com os seus discípulos, com os apóstolos. E a palavra do Senhor diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até a metade. É a metade? Amou-os até o fim. Amém? Profetize aí no irmão que está ao seu lado: você foi comissionado e está sendo ensinado a perseverar até o fim. Amém, igreja? Glória a Deus. Jesus amou-nos até o fim. Amém? Alguns de nós estamos aí no início da vida, alguns na juventude, alguns na metade, alguns no fim, ao 01. Glória a Deus por isso. E nós somos comissionados, aleluias, a perseverarmos até o fim. E a palavra de Deus diz que Jesus amou-os até o fim. E Ele continua, a palavra de Deus continua descrevendo ali.
Versículo 2. Glória a Deus. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhes entregara tudo nas mãos e que viera de Deus, e para Deus estava voltando. Sabe por que o Senhor Jesus não se preocupava com nada? Além de fazer a vontade do Pai, porque Ele sabia que Ele estava voltando para o Pai. A cada dia que passa, eu tenho uma novidade para você. A cada dia que passa, nós estamos um dia mais perto do Pai. Eu tinha um amigo meu lá na América no ano de 2000, 2001, 2002. O nome dele era Pascoal, ele era espanhol. E Pascoal, a cada dia que passava, ele já tinha seus 70 anos. E a cada dia que passava, ele falava assim: olha, eu estou um dia mais próximo de Deus e um dia mais próximo de voltar para a minha terra. E nós éramos jovens na época, e ele falava: e vocês só estão começando. Vocês têm ainda uma carreira para percorrer ainda. Vocês têm uma vida inteira ainda para viver. E eu já estou prestes a encontrar com o Pai. Eu estou um dia mais próximo dele. Como cada um de nós estamos um dia mais próximo do Pai. Independente da nossa idade. Nós estamos a cada dia um dia mais próximo de ver o nosso Criador. Nós estamos um dia mais próximo de ver aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que formou os céus, a terra e tudo que nela há. Nós estamos um dia mais próximo de vê-lo e encontrá-lo face a face. E a cada dia que passa, uma alegria precisa fazer parte da nossa vida. A cada dia que passa, essa alegria precisa estar contagiando aqueles que estão à nossa volta. Porque em breve nós o veremos face a face. Pode passar. E Jesus, levantando-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da sua cintura. E em seguida colocou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Você já se perguntou por que Jesus, em meio a um momento mais importante, a um dos últimos encontros entre ele e os seus discípulos, antes de ser crucificado, Jesus tinha milhões e milhares de informações para continuar ensinando para os apóstolos e discípulos. Mas em meio à última ceia, ele decide parar tudo. Ele vai e pega uma bacia com uma toalha e começa a lavar os pés dos apóstolos. Começa a lavar os pés daqueles que andaram com ele por 3 anos, aprendendo tudo da parte dele e da parte do Pai. É fato que naquela época era costume. Quando eles se sentavam à mesa, eles lavavam os pés. Imaginem só você andando o dia todo com uma sandália em meio a uma terra batida. É natural que os pés iriam se sujar. E era de costume, ao se sentar à mesa, eles lavavam os pés. E o próprio Senhor Jesus, ele nos dá uma lição. Que mesmo sendo filho de Deus, ele não ousou ser tratado como. E ele vai e faz o maior gesto que um rei, aliás, que o rei dos reis poderia ter feito, que é lavar o pé daqueles que o mestre que estava ensinando-lhes. Qual era a mensagem que Jesus queria passar para mim e para você? Qual é a mensagem que ele queria que ecoasse de eternidade a eternidade? Os apóstolos e discípulos, eles tinham visto o Senhor fazer milagres, sinais e prodígios. Ele já havia ressuscitado mortos, ele já havia curado enfermos, ele já havia expulsado demônios,
Ele já havia pregado a palavra de Deus, já havia ensinado como o reino do céu seria divulgado, seria disseminado na face da terra. Descrito ali em Mateus capítulo 5. Ele já havia ensinado praticamente tudo para os apóstolos. Faltava-lhes ensinar o principal, que era ter um coração humilde e um coração disposto a servir, um coração de servo. Pergunte para mim, qual é a necessidade que Jesus tinha de fazer isso, sendo filho de Deus? Nenhuma. Mas ele queria demonstrar, porque aquele é o coração do Senhor. Ele veio como ovelha muda entregue ao matadouro, destinada a ir para o matadouro, segundo Isaías 53. E simplesmente ele vai e chama os seus discípulos e começa a lavar o pé de um por um. Quando nós observamos essas pessoas que são acumuladoras, que nós começamos a falar agora há pouco, você observa que há alguma área na vida dele ou na vida dela que precisa ser mudada lá atrás, que causou um distúrbio que culminou naquela acumulação. Era essa mensagem que Jesus estava passando para mim, para você e para os apóstolos. Além de ter um coração disposto a servir, além de ter um coração de humildade, coração humilde, era que nós precisávamos limpar a nossa casa constantemente. Jesus poderia ter escolhido lavar as mãos deles, poderia. Mas ele resolveu se humilhar, lavando os pés de cada um deles. Ou seja, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, nós precisamos estar limpos. Mas pastor, simplesmente basta tomar um banho? Não. Como os acumuladores também, nós precisamos vasculhar as lixeiras, como o Ícaro disse também. Nós precisamos vasculhar as lixeiras da nossa vida. Mesmo lá na pontinha do nosso pé, nós precisamos passar uma lupa, dizendo assim: Espírito Santo, me ajuda a enxergar o que eu não estou enxergando. Qual é a área que o Senhor ainda não me abriu o entendimento que eu preciso mudar, que eu preciso ser transformado, Senhor? Qual é a área? Qual é a área que ainda existem lixos na nossa vida? Qual é a área que o Senhor precisa remover o lixo na nossa vida? Detalhe, muitas vezes Ele nos mostra para que nós mesmos venhamos a remover esse lixo. Às vezes nós nos preocupamos com uma casa de acumuladores, mas aquele lixinho lá no cantinho do guarda-roupa, aquele lixo lá atrás daquela cômoda, é esse lixo que o Senhor estava falando aqui para os apóstolos. Porque quanto maior é o propósito, maior é a renúncia. Quem sabe é tempo de começarmos a falar sobre renúncia. Eu vejo o Espírito Santo já pontuando alguma coisa aqui, alguma coisa ali sobre renúncia. Mas o maior exemplo de renúncia o Senhor Jesus nos deu. Mas para que o Espírito Santo habite da forma que Ele precisa habitar em nós, a nossa casa precisa estar completamente limpa. Mas pastor, como que eu vou ter a minha casa completamente limpa se eu ainda tenho pecados? Claro que nós temos, amados. Só de eu pensar algo errado eu já pequei. Só de eu desobedecer algo na palavra eu já estou pecando. É só pedir perdão, Senhor, a casa está limpa de novo. Porém o Senhor Jesus nos advertiu: vá e não peques mais. Vá e lute contra aquele pecado para que ele não torne-se recorrente na nossa vida. E eu quero te perguntar nessa noite: qual é a área do seu corpo que precisa ser limpa? Que precisa ser tirado os lixos? Qual é a área do nosso corpo que precisa ser limpo? Qual é? Eu entendo que o Espírito Santo deseja habitar de uma forma poderosa
E além de habitar, Ele deseja manifestar o seu poder sobre a vida de muitos de nós. Muitos de nós. Mas para isso a casa precisa estar limpa. Porque o Espírito Santo não habita em um local aonde a sujeira do pecado impera. Mas pastor, Deus é um Deus misericordioso. Ele é. Mas Ele não vai contra a palavra dele, Ele é justo. Um dos atributos de Deus chama-se justiça. E Ele é extremamente justo. Extremamente justo. Jesus lhe respondeu: agora tu não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Quantas palavras você já ouviu ao longo desses anos que nós estamos aqui, que muitas vezes no começo não fazia sentido, mas hoje, conforme você foi aprendendo a palavra, fazem totalmente sentido. Eu também, não se estranhe, mas eu também. Nós estamos aprendendo a palavra a cada dia. A cada dia Ele está edificando cada um de nós, segundo a medida que Ele tem para nós. Segundo a medida que você abre o seu coração, segundo a medida que você arranca o lixo para fora, é a medida que Ele vai te enchendo, colocando o Espírito Santo dEle, permitindo que Ele se manifeste de uma forma poderosa. Quanto mais você arranca lixo para fora, mais Ele coloca dEle em você. E é natural, você daqui 2, 3 anos, a palavra vai fazer um sentido ainda mais profundo. Porque no começo o Senhor começa a tratar de algumas áreas. Mas aqui com os apóstolos, nesse momento, o Senhor já estava falando: olha, prestem atenção nos detalhes. Prestem atenção nos lixinhos escondidos na vida de vocês. Lá na pontinha do seu pé, preste atenção naquele lixo. Porque é Ele que vai determinar aonde você vai chegar no Senhor. Pode passar, João. Respondeu-lhe Pedro: nunca lavará os meus pés. Quem de nós aqui se acha digno para ter o pé lavado por Jesus? Ninguém se acha digno. Mas Ele precisa lavar-nos pela água da palavra dEle. Ele precisa. Quando nós começamos a viver a palavra de Deus, quando nós arrancamos esses lixinhos lá de dentro, automaticamente nós somos lavados pela palavra de Deus. Nós somos limpos e libertos através da palavra do Senhor, que começa a gerar vida e vida em abundância em nós. Disse-lhe Jesus: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Se a palavra não entrar em nós e não produzir vida em nós, a tal ponto que nós comecemos a viver essa palavra, Jesus não porá vida em nós. Por isso que Jesus disse: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, e venha após mim. Esses são os verdadeiros seguidores de Cristo. There is no another way. Não existe outro caminho, a não ser esse que a palavra diz. O Evangelho Coach pode te ensinar o que eles quiserem ensinar, mas na palavra que eu sigo aqui, e que você tem aí na sua mão também, ensina que os seguidores de Cristo precisam negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. Esse é o Evangelho de Cristo, aonde automaticamente a palavra vai nos lavar, automaticamente, e vai gerar vida e vida em abundância, vai lavar de novo, e vai gerar vida e vida em abundância, e de repente eu aprendo mais algo, eu começo a viver aquilo, e a palavra vai lavar aquela área da minha vida, e vai lavar a outra, e vai lavar a outra, e vai lavar a outra, de repente, pum! O Espírito Santo está manifestando em ti, de uma forma poderosa, poderosa. Apareça, eu me consagrarei com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade.
servo de todos, irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ao realizar o lavar dos pés daqueles homens, o Rei dos Reis estava se humilhando a tal ponto de se tornar servo deles. Quem de nós poderia se tornar um servo do nosso irmão aí do lado? Quer ver um exemplo? Eu me tornando servo da minha esposa e ela me tornando minha serva. Eu servindo a ela e ela me servindo. Você servindo o irmão aí do seu lado e ele te servindo. Exatamente no momento em que os apóstolos e discípulos discutiam entre eles sobre quem seria o maior, o Senhor Jesus dá um exemplo para eles, ensinando: olha, você quer ser o maior, seja o menor, seja aquele que serve. É por isso que eu disse para vocês algumas semanas atrás, às vezes quem está limpando a igreja aqui vai ter um galardão muito maior do que quem está pregando a palavra aqui, porque tem um coração de servo, porque entendeu o propósito da palavra de Deus, o propósito do Senhor. E Jesus, ele vem dar o exemplo de servir àqueles que deveriam servi-lo. Ele inverte os papéis ali. E Pedro chega a tal ponto de dizer: Senhor, quem sou eu para ter os pés lavados pelo Senhor? Diga assim para o irmão que está do seu lado: Jesus não te quer pela metade. Jesus não te quer somente um pedacinho seu. Jesus te quer por inteiro. Jesus nos quer por inteiro. A palavra do Senhor nos ensina em Êxodo, não precisa pôr não, Êxodo capítulo 20, que o nosso Deus é um Deus zeloso e ciumento. Ele tem ciúme de nós. Já imaginou o que é isso? Deus ter ciúme dos seus filhos? Ele tem ciúme de ti. Quando você começa a amar algo mais do que você ama ao Senhor, ele começa: puxa, eu tenho ciúme do meu filho. Isso chama-se idolatria. Quando você começa a idolatrar alguém, ou idolatrar algo, idolatrar o teu trabalho, o teu filho, a tua filha, ou idolatrar tantas coisas na vida nos dias de hoje, idolatrar o dinheiro, idolatrar tantas coisas que tentam roubar e usurpar o único lugar do Senhor, que é dele. Ele tem ciúme de ti, ciúme de nós. E aquele que veio para ser coroado segundo os olhos dos homens, veio para servir primeiro. E ensinou para mim e para você que queremos ser o maior, muitas vezes precisamos aprender a sermos o último dos últimos, o menor dos menores. Ter um coração literalmente de servo. Porque a esse coração de servo, que se humilha como Jesus se humilhou ali, o Pai não se nega. O Pai não se nega. Aonde o filho, quando está com o coração daquela forma, ele fala: Pai, eu preciso disso. E o Pai: está aqui, filho. Onde o Pai só enxerga que você está precisando dele, já te manda antes de você pedir para ele. Antes de pedir.
Nosso Deus é um Deus galardoador, é um Deus presenteador, igreja. Nós precisamos aprender os atributos dele. Porém, ele tem os seus meios de trabalhar. Ele tem o jeito que ele pensa. Sabe o jeito que o seu esposo pensa? Sabe o jeito que a sua esposa pensa? Ou o jeito que o seu irmão ou a sua irmã pensa? Deus também tem um jeito de pensar. Deus também tem. Sabe qual é o maior motivo de separação entre um casal? Porque eles não se conhecem um ao outro verdadeiramente. Porque quando eles se conhecem verdadeiramente ali completamente, quando há comunhão entre o casal, não há mais separação. Nós precisamos conhecer o Senhor. Nós precisamos saber quem é Ele. Nós precisamos saber o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E eu fico pensando, os discípulos olhando aquela cena ali, onde o Senhor Jesus lavando os pés de cada um deles, se humilhando. Imagine os seus pés agora sendo lavados. Mateus capítulo 20, verso 28. O Senhor Jesus nos deixa claro uma palavra ali. A exemplo do Filho do Homem que não veio para ser servido, mas para servir, para dar a vida em resgate a muitos. O Filho de Deus não veio para ser servido ainda. Ele veio para servir, dar a vida por resgate a muitos. Da mesma forma, eu e você precisamos aprender o que é isso. Fique imaginando aqueles homens de Deus, imaginando que Jesus iria começar o seu reinado ali, como o rei Davi, como Salomão, ou como Moisés, o libertador, ou como José, que de escravo se torna governador de todo o Egito. A expectativa do povo era aquela. Porém, Jesus ele veio para quebrar toda a religiosidade no meio daquele povo. E ele nos dá uma lição extrema de humildade. Uma das marcas do cristão é ser humilde. Se você observar um cristão que não é humilde, algo falta na vida dele. Algo falta. Porque o nosso Senhor, Ele foi o mais humilde que já existiu. Voltando lá em João, por favor, John. John, por favor, Lucas 22, 24, só para testificar essa palavra que eu falei agora aqui. Eu gosto de falar e mostrar na palavra. E surgiu também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Pode passar. E Jesus lhes disse: os reis dominam sobre as nações, que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim, ao contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa seja como quem? Ai. Quer governar? Comece a servir. Quer governar? Quer receber governo e autoridade sobre a sua vida do Senhor, não do homem? Comece a ter um coração disposto a servir. Quem dá autoridade é o Senhor. O que José fazia dentro da prisão? Ele era um preso dentro da prisão, quando ele estava preso. Porém, ele fazia o quê? Ele servia os outros presos. Servindo os outros presos, o que aconteceu com ele dentro da cadeia? Ele começou a gerir, a administrar dentro da cadeia, mesmo sendo preso. Quem concede autoridade? É Deus.
Sabe quem Deus vai tocar para te abençoar quando Ele vê um coração disposto a servir, um coração de servo na sua vida? O seu chefe, o seu superior, quem está acima de você, lá fora, para que delegue a autoridade sobre a sua vida, ainda mais vinda do Pai. Assim foi na vida de José, ele servia dentro da cadeia, e Deus derramou autoridade dentro da cadeia. Tanto é que a autoridade que Deus derramou foi tamanha, que não era possível simplesmente governar dentro de uma cadeia, e o pai falou assim, não, ele está governando bem dentro da cadeia, ele aprendeu a governar na cadeia, então eu posso liberar uma nação para ele governar. Se você aprender a servir bem aonde você está inserido pelo Senhor, o Senhor pode liberar uma nação para você aprender, para você servir e governar também. Tamanha é a liberação através do aprender a servir. O simples fato de aprendermos a servir e sermos servos, ter um coração de servo e humilde, habilita-nos a receber poder e autoridade da parte de Deus. Porém, é assim que Deus trabalha. Mas se for aos olhos naturais, você vai falar, não, eu tenho que agradar o meu chefe, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Achando que a autoridade vem do homem, não, a melhor e maior autoridade vem de Deus. Jesus deu exemplo em servir os seus alunos, os seus discípulos, e o que Deus fez com ele? Liberou ainda mais autoridade sobre a vida dele. Amados, Deus não pensa como o mundo pensa, Deus não age como o mundo age. Aí fora dizem, mas a fome, a pestes, a tudo isso, aonde está Deus? Deus só está assim, olha, esperando cumprir os planos dele, porque ele falou que isso iria acontecer. Deus falou que ia acontecer, mas o povo ainda continua dizendo, aonde está Deus em tantas catástrofes? Ele falou que ia acontecer, igreja. Ele falou. O Senhor tem uma autoridade para liberar sobre a sua vida. O Senhor tem uma unção de governo para liberar sobre a vida de muitos. É por isso que a nossa casa precisa estar limpa, para sermos lavados pela palavra. É por isso que a nossa casa, a nossa vida precisa estar numa vida de aprender a servir os nossos irmãos, servir ao próximo lá fora, para que essa autoridade, essa unção de governo seja liberada sobre nós. E Ele anseia em liberar isso, igreja, sobre a vida de muitos. Mas para que isso aconteça, precisamos ser aprovados por Ele. Sabe essa situação que você vive aí agora? O Senhor te provando. É Ele. Para saber se você está pronto ou não, não, Ele sabe que nós não estamos. Mas como um professor, na hora da prova, fica ali em silêncio conosco, só observando se a nossa atitude vai condizer de uma atitude de aprovação ou de reprovação. Aprovação, qual é a atitude de aprovação? É a atitude que vamos viver segundo a palavra em meio a tudo que temos vivido. Essa é a aprovação para Deus. É isso que o Senhor precisa observar na vida de cada um de nós. Volta lá, por favor, John, em João. O Senhor nunca lavará os meus pés. Sabe o que Pedro estava incitando com essa frase? Ele estava sendo orgulhoso. E ao orgulhoso, o que o Senhor faz? Ele rejeita ou resiste ao orgulhoso. Ele se detém ao orgulhoso.
E Pedro, quando ele se dá por si, quando ele cai em si, ele fala assim: Senhor, nunca lavará os meus pés, perdão. Então Simão Pedro lhes diz: Senhor, não lave somente os meus pés, mas também lave as minhas mãos e a cabeça. Lava tudo, Senhor. Lava tudo, Senhor. Da mesma forma que eu e você precisamos aprender a fazer, Senhor. Lava toda a minha vida pela Tua palavra, Senhor. Se ficar ainda algum lixo, Senhor, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, porque eu preciso ver como está a minha casa. Detalhe, eu não sei como está a sua casa física, a sua casa, lá na sua casa, eu não sei como está a sua casa agora, mas você sabe. Se a sua casa tiver uma casa com algumas sujeiras, o seu espiritual é exatamente a forma que está o seu natural. Se você observar que há alguma sujeira na sua casa, comece a vasculhar a sujeira dentro do seu coração também. Os acumuladores só externam aquilo que eles carregam dentro. A casa de um servo de Deus precisa ser a casa mais bela e limpa. Não estou falando aqui de riqueza, eu estou falando de cuidado, de zelo. Ser pobre, mas ser limpinho. É exatamente isso. Não é, irmã? Sou pobre, mas sou limpinho. É assim que eu falo para mim. Glória a Deus. Pode passar, João, por favor. E Jesus lhe respondeu, preste atenção: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, pois no mais está todo limpo. Todos já haviam se banhado, todos estavam limpos. Mas o nosso Deus é um Deus de detalhes, aonde o simples fato de não ter azeite em reserva fez com que aquelas 5 virgens fossem fazer o quê? Buscar azeite. Elas fizeram algo de errado? Buscar azeite? Não. Em buscar não, mas elas fizeram em não estar preparadas, cheias de azeite. Porque aquelas 5 que estavam com azeite condenaram aquelas que não tinham azeite. Quanto maior o propósito. Mas pastor, eu não sei nem o propósito de Deus na minha vida. O propósito na vida de cada um de nós é que nós viemos a nos salvar. É que nós viemos aparecer com Cristo. E isso é o maior dos propósitos na nossa vida. Isso é o maior esse é o único propósito de Deus na vida de todos. É que eu e você se pareçamos com Cristo. Esse é o maior propósito. É para isso que nós vivemos, é por isso que nós vivemos. A cada dia nós vamos errando menos e a cada dia nós vamos parecendo mais com Cristo. E Jesus sabia que todos os 12 estavam limpos, já haviam se banhado. Jesus decide demonstrar a sua humildade e o seu servir. Eu já falei agora há pouco. Nos demonstrando que são nos mínimos detalhes que Ele precisa entrar na vida de cada um de nós. Que Ele deseja tocar-nos. Aponte o dedo aí para o irmão que está do seu lado, seu dedo indicador, falando assim: Jesus, aponte aí para ele, Jesus quer te tocar. Mas para isso, limpa a casa. Aí você pode até pensar assim: não, o irmão Fábio combinou com o pastor e com o Ícaro que a palavra de abertura seria sobre limpar a nossa casa. Nós nunca combinamos nada, igreja. Nunca. Obrigado, irmão Dema. Você está orando pouco, não parou esse relógio ainda, hein? Estou brincando, irmão Dema, glória a Deus. Obrigado. Amados, qual é o temor de estar aqui em cima? Se um dia nós responderemos por tudo ao Pai, você acha que a gente ia combinar alguma coisa? Jamais. Jamais.
então trate de limpar a sua casa. Sabe quando Jesus diz assim na palavra, quando ele fala assim, em verdade vos digo. Quando você lê na palavra, nos 4 evangelhos ali, Jesus dizendo assim, em verdade vos digo, ele está falando assim para você, ó, preste muita atenção no que eu vou falar agora. É exatamente isso que aconteceu aqui hoje. É ele falando assim, ó, preste muita atenção nessa palavra que vai ser pregada hoje, porque ela vai gerar vida e vida em abundância na vida de muitos. O Senhor está trocando uma unção de servir para uma unção de governo aqui neste lugar, uma unção de autoridade sendo liberado sobre a vida de muitos aqui neste lugar. Pode passar, John. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhe lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes, entendeis o que vos fiz? Olha a pergunta de Jesus. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer agora com vocês? Jesus continua dizendo assim, vós me chamais de mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Jesus, queira eu e você, sim ou não, ele continuará sendo rei, ele continuará sendo filho de Deus, ele virá resgatar a sua noiva. Porém, basta eu querer ouvir a sua palavra, ir após ele e tomar parte com ele em tudo o que está por vir. Tudo, igreja, tudo. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, se eu estou te servindo, você precisa aprender a servir o seu próximo. Se eu que sou rei, o Senhor Jesus dizendo, e fiz isso lavando os seus pés, você precisa aprender a lavar os pés uns dos outros. Se eu estou servindo vocês, vocês precisam aprender a servir uns aos outros. Sabe qual é a maior qualidade na vida de um crente que serve a Deus? É aquele que sabe servir bem. Uma das maiores qualidades é aquele que sabe servir bem. Talvez você não sabia disso. Mas uma das maiores qualidades na vida de um homem segundo a medida de Deus, não segundo a medida dos homens, é aquele que serve. Porque ele está se tornando apto a governar para Deus. Ele está se tornando apto a viver o propósito de Deus na sua totalidade, na sua vida. Ah, Senhor, pois eu vos dei exemplo para que façais também o mesmo. Em verdade, olha só. Olha o Senhor Jesus dizendo, em verdade vos digo, o escravo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro maior do que aquele que o enviou. Se de fato sabeis essas coisas, sereis bem-aventurados se as praticardes, igreja do Senhor Jesus. Que ensinamento do Senhor a nos servir. Se de fato sabeis essas coisas, sereis felizes, sereis abençoados em tudo, se as praticares. Que chave maravilhosa o Senhor entregou nessa palavra para mim e para você. Comece a servir o seu esposo. Leve uma bandeja de café da manhã para ele amanhã. Comece a servir a sua esposa. Surpreenda ela. Surpreenda ela. Comece a servir a sua esposa. Qual é a maior autoridade numa família? É o homem. Mas o maior
Para ele ser maior para Deus, ele precisa ser o menor. Ele precisa servir, ele precisa se humilhar. E ele simplesmente de servir a sua esposa, ele está se humilhando para quem? Não para os homens, mas faça com um coração puro, um coração sincero para Deus. Nada por interesse, porque Deus não responde a quem age por interesse. Porque Ele conhece o íntimo, Ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que o Senhor fala que do coração procede fontes de vida ou morte. Aprenda a servir a sua casa, aprenda a servir os seus filhos, aprenda a servir lá no seu trabalho, aprenda a ser gentil, aprenda a ser um servo de todos. Porque aquele que vê todas as coisas, aquele que vê tudo, disse que se vocês aprenderem isso, vocês serão bem-aventurados em tudo. Em tudo ou em metade? Em tudo. Vocês serão bem-aventurados, igreja. Bem-aventurados. O Senhor está trocando a mentalidade de escravo aqui hoje, de muitos. Sabe qual é a mentalidade de escravo? É aquela pessoa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Não era assim no povo no Egito, que estava no Egito de Israel? Eles conheciam a Deus, eles conheciam quem era Deus, eles viram milagres, sinais e prodígios visto da parte de Deus. Eles viam uma nuvem no deserto que cobria do sol escaldante do deserto, e uma coluna de fogo que os aquecia à noite no frio do deserto. Eles viram o rio virar rio de sangue, eles viram os primogênitos de todo o Egito morrerem, eles viram o mar vermelho se abrir e eles passarem a seco ali naquele lugar. Assim como eu e você, só nesses 4 anos, quase 5 que estamos aqui, quantas coisas você viveu da parte de Deus? Olha aí para o irmão que está falando, quantas coisas você viveu da parte de Deus só aqui? Quantos milagres você viveu no Senhor somente aqui? Da mesma forma é aquele povo no Egito, muito mais ainda. Mas eles viveram com Deus, não estando com Ele. Eles ainda tinham a mentalidade de escravo. Eles ainda tinham a mentalidade de escravo. Se você continuar dentro da igreja com a mentalidade lá do mundo, você corre o risco, igreja, de nadar e morrer na praia. Aprenda a praticar os fundamentos do Senhor. E o servir, o ser servo é um fundamento que precisa ser exercido em nós. Aonde você não está servindo, eu não estou servindo a minha esposa, eu estou servindo a Deus. Aonde você não está servindo o seu esposo, você está servindo a Deus. Aonde você não está servindo o seu irmão, você está fazendo para Deus. Tudo o que nós fazemos para Deus. Mude a sua mentalidade, igreja, mude a sua mentalidade. Eu falo isso para mim todo dia. Eu preciso mudar a minha mentalidade no Senhor, porque nós precisamos viver os propósitos do Senhor. Nós precisamos nos parecer com Cristo a cada dia mais e mais. E quando nós vamos fazendo isso, a palavra de Deus, o Senhor Jesus nos garantiu que nós seríamos bem-aventurados, seríamos os homens mais felizes da terra. E ele disse ali, em verdade, ou seja, filho, filha, presta muita atenção no que eu vou fazer agora, no que eu vou dizer agora. Se de fato sabeis essas coisas, se de fato você sabe de tudo isso que eu fiz aqui, lavando os pés de vocês, servindo vocês, vocês serão bem-aventurados, se praticardes. É se ouvirdes ou se praticardes? Se praticardes. Não, pastor, mas aquela mulher não merece Deus servir ela.
Aquele homem não merece de servir. Você merecia ser servido por Jesus? Não, nós não merecemos. Judas merecia ser servido pelo Senhor? Não. Pedro merecia ser servido pelo Senhor? Iria negar ele há poucos dias ali, poucas horas depois? Merecia ser servido por ele? Não. Não. Mas ele serviu, porque ele sabia a forma que o Pai trabalhava. Ele sabia que se ele servisse, uma nova unção e autoridade automaticamente estavam sendo liberados da parte do Pai para a vida dele. Tanto é que ele estava no caminho da cruz, como eu e você estamos também no caminho da cruz. Negando o nosso eu a cada dia, sendo crucificados com Cristo a cada dia. Cada área que nós limpamos lá na nossa casa, é algo que nós estamos negando a nós mesmos. Porque limpar a casa dói. Tomar banho dói. Você tem que pegar a bucha e esfregar aquela parte que está suja. E muitas vezes dói. Mas fique feliz. Dá um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Diga para ele, fique feliz. Que a sua vida jamais será a mesma depois de hoje. Diga assim, eu profetizo, na autoridade do nome do Senhor Jesus, que a sua vida jamais será a mesma a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está mudando a mentalidade de escravo para a mentalidade daquele que serve. O escravo é aquele que não conhece o seu pai, mas aquele que serve conhece o seu pai. E sabe que o servir libera uma chave de autoridade e governo na nossa vida. Então se prepare para governar. Se prepare para exercer a autoridade. Nas mais diversas áreas. Se prepara, Duda, para exercer governo e autoridade. A unção de Deus na sua vida, você jamais imaginará o que Deus vai fazer em ti. Grandes coisas tem o Senhor preparado para ti, em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Deus só precisa de um coração disposto a obedecer. Isaías 40, 31, John, por favor, para finalizarmos. Quando a gente aprende a servir, nada nos cansa. Quando a gente aprende a servir, o fardo se torna leve. Porque o fardo de Jesus é leve e suave. O fardo do homem é pesado, é difícil, mas o fardo do Senhor, ele é leve. E quando eu entendo que a palavra diz que Ele não dá um fardo maior do que nós podemos carregar, nós não estamos carregando o nosso fardo, nós estamos carregando o fardo dEle, porque tudo é permissão dEle. Isaías 41, há uma promessa maravilhosa, que diz assim, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, e andarão e não se cansarão, se fatigarão. É isso que o Senhor faz com quem Ele troca a mentalidade, de escravo para servo, de escravo para filho. Ele começa a correr e não se cansar, ele começa a fazer de tudo, porque o Senhor, em meio a essa habilidade, Ele troca até a nossa visão com uma visão de águia. Quem é que já ouviu falar da visão de galinha e a visão de águia? Visão de galinha é aquela que só enxerga aqui, ó, na ponta do nosso pé. A visão de águia não, está olhando lá na frente. Quando Pedro olhava na situação onde ele estava ali, estava tendo visão de galinha. Quando ele olhava para o Senhor, ele estava tendo visão de águia.
Quando Israel olhava para o Senhor, ele estava tendo visão de águia. Quando Israel olhava para a sua condição natural, ele estava tendo visão de galinha. Quando você olha para si mesmo, você tem visão de galinha. Quando você olha para o Senhor, você está exercendo visão de águia liberada pelo Senhor. Quer ter visão de águia, igreja? Sirva. Quer ter visão de águia, igreja? Seja o menor. Quer exercer autoridade? Sirva. Quer exercer governo? Sirva, seja o menor, porque o Senhor liberará até mesmo a mudança de visões aqui neste lugar, em nome de Jesus. É noite de mudar a nossa visão nessa noite. É noite do Senhor entregar chaves poderosas e sobrenaturais aqui nesse lugar, porque o Senhor está, Ele sabe até mesmo o íntimo do entendimento do nosso coração, e Ele vasculha lá no interior, e Ele vasculha até onde as juntas e medulas se encontram, até onde a alma e o espírito se convergem. E eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. E eu quero liberar sobre a sua vida essa mudança de visão sobre ti. Irmão Gilmar, a unção de autoridade e governo sobre a sua vida está sendo totalmente trocada. Se você já viveu coisas grandes no Senhor, esquece, porque não se comparará ao que o Senhor liberará a partir de hoje sobre a sua vida. E como servo do Senhor, eu libero sobre ti, varão de Deus. Eu libero sobre ti essa nova unção, essa nova autoridade, que tu correrás e não se cansará, que tu voarás na presença de Deus. Onde muitos dirão, esse é o Gilmar, esse é o Gilmar, levantado por Deus ainda mais. Igreja, maravilhoso é o Senhor, bondoso é o Senhor. Não ande pelo que você está enxergando diante dos seus olhos. Ande de fé em fé pela palavra do Senhor. Findando estão os dias, igreja. Findando estão os dias. Findando estão os dias. Senhor. E eu quero te convidar nessa noite a sair do seu lugar, mas não é para vir aqui à frente, não. Você vai até algum irmão, homem com homem, mulher com mulher. Você vai colocar a mão no ombro dele ou no ombro dela e vai liberar sobre ele e sobre ela uma nova unção, uma nova autoridade em nome do Senhor Jesus. Saia do seu lugar, o Senhor usará muitos aqui neste lugar nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Ore, abra os seus lábios, profetize sobre a vida de quem você irá se dirigir em oração, mas saia do seu lugar, não fique no mesmo lugar, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar, Deus usará pessoas, Deus entregará dons aqui nessa noite, que você somente vai abrir a sua boca, e o Espírito Santo irá colocar palavras nos seus lábios, que você jamais imaginou.
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso anseia por ti, anseia por Eu ti, libero o Senhor sobre a sua vida. Coloco em ti como Senhor. anseia O Senhor te por preparou ti. de mover. E a tua casa é uma casa de mover. Eu libero sobre vocês, em nome do Senhor Jesus. O governo do Senhor está sobre a sua vida. Continue orando, continue profetizando sobre a vida do seu irmão. Tudo que você profetizou ainda é pouco perto do que ele merece. Se você já liberou tudo sobre a vida dele, sobre a vida dela, procure outra pessoa. Procure outro irmão, outra irmã. Libere sobre a vida dele palavras de bênção. Profetize sobre a casa, sobre a esposa, sobre o casamento, sobre os filhos, sobre o trabalho, sobre os negócios, sobre a saúde. Adore ao Senhor. Aleluia, Senhor. Junto
Senhor, nós declaramos que a próxima geração será uma geração que serve com excelência. Nós declaramos que a unção que será liberada, Senhor, sobre a próxima geração, não se comparará com unção nenhuma, jamais liberada, pós Senhor Jesus. Pai, eu libero agora sobre a nova geração, esta nova unção na vida do Diego aqui, representando a nova geração dos nossos filhos, para que eles voem e alcancem lugares ainda mais altos, em nome do Senhor Jesus. Diego, é uma honra para mim poder lavar os seus pés, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, eu declaro, Senhor, que a partir de hoje, nasce uma nova geração de profetas, Senhor, profetas destemidos, profetas que não têm medo da aparência do mal, profetas que não têm medo de cara feia, profetas que ouvem o Senhor dizer, e dizem, assim diz o Senhor, e não temem nada, nada, filho, não temas nada, a partir de agora, porque fiel é aquele que te chamou, e fiel é aquele que coloca palavras nos seus lábios, e fiel é mais ainda para confirmar tudo que sairá dos teus lábios, em nome de Jesus. E eu declaro uma nova safra, uma nova geração de profetas, nascendo hoje, em nome do Senhor Jesus. Os seus pés, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero aqui honrar, Senhor, mesmo que o teu filho não tendo tanta idade para isso,
mas eu quero honrar a geração que passou, Senhor. Honrando a geração dos nossos pais, que morreram, que foram vilipendiados, que viveram e morreram como mártires para que essa palavra chegasse até nós os dias de hoje, Senhor. Pai, da mesma forma eu libero, Senhor, esta unção de paternidade sobre a vida do irmão Fábio, Senhor, representando, Senhor, a geração anterior. Eu libero, Senhor, essa unção de paternidade, de servir sobre a vida do teu filho e declaro, Senhor, uma nova unção e um novo governo liberado sobre a sua vida, meu amado, em nome de Jesus. Aleluia. Fernando, para mim é uma honra poder lavar os seus pés. Você representa o sacerdócio do lar. E eu declaro o sacerdócio na família de todos aqui representados restabelecido. Em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje seja restabelecido todo o sacerdócio em nosso meio, não só na sua vida, que você já é um sacerdote, mas que todas as famílias sejam alcançadas pela unção sacerdotal, pela unção derramada pelo Senhor na vida do esposo. Que o que é liberado sobre a sua vida esteja ao alcance, liberado, disponível a todos, em nome do Senhor Jesus. Diácono William.
Aleluia. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Glória a Deus. Irmão Gilmar, irmã Vanessa, glória a Deus. Aleluias. Senhor, nós consagramos este pão e este suco da vide, Senhor, para que eles se tornem elementos que, Senhor, representem o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Nosso coração é de gratidão ao Senhor nessa noite pelo teu sacrifício, pelo ensinamento de servir e pela unção liberada sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Todas as vezes que comerdes este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Que possamos cada um de nós julgarmos a nós mesmos. Eu te convido a fechar os seus olhos, os nossos olhos. Pedimos perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, para que nada faça separação entre nós e o Senhor. E você que vai ceiar, você pode permanecer de pé. E você que não vai ceiar, você pode ficar se assentado. Em nome de Jesus. Presbítero Vitor, por favor. Aleluias.
Jesus nos serviu até a sua morte de cruz. Ele nos serviu em amor. Ele nos serviu em amor até a cruz. Você entendeu a unção que é liberada através do servir? Ele serviu até a morte de cruz. E o apóstolo Paulo nos diz: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Que possamos todos comer do pão, em nome do Senhor Jesus. Semelhantemente, do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esta é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Compartilhe o cálice com o irmão que está do seu lado. Profetize sobre a vida dele. Diga a ele: me ensina a servir. Diga a ele: eu quero te servir, te dando o meu cálice. É isso que Jesus fez conosco. Ele nos serviu entregando o cálice dele para nós. Obrigado, meu amado. É um prazer te servir, meu amado. É um prazer te servir, meu amado. É um prazer te servir, minha irmã. É um prazer te servir, meu amado. A maior honra de um servo de Deus é poder servir alguém. A maior honra de um servo de Deus é poder servir alguém. Sabe, talvez você não sabia da unção que é liberada sobre o servir, mas muitos dos pastores, meus amigos que vêm até aqui, a nossa igreja, sabe qual é o marco, algo que marcou na vida deles? É que a nossa igreja, ela sabe servir. Talvez você nunca ouviu falar dessa unção de servir. Não tem problema, mas hoje você aprendeu o que é isso. E eles são servidos por nós. Eles são servidos por nós porque eles deixaram a residência, a família deles lá em outro país para nos servir. E nós servimos a Ele com amor, com honra. E sabe o que nós vamos colher do Senhor? A mesma coisa. Quando você aprende a servir, você está sendo habilitado a receber uma nova unção de governo na sua vida e muito mais. Vamos compartilhar do cálice? Vamos tomar todos em nome de Jesus. Aleluias. Tomemos todos.
Obrigado, Senhor, por esse privilégio de poder sentar na Tua mesa, Senhor. Compartilhar a ceia contigo, Pai, juntamente como igreja, Senhor, para que possamos ver a Tua glória, o Teu poder, Senhor, e a unção na autoridade que foi derramada neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor, por conhecer as nossas condições e nos permitir de sentar na Tua mesa para cear contigo, Senhor, e comer o pão que representa o Teu corpo, Pai, tomar este suco da vinha que representa o Teu sangue, Senhor. Obrigado, Jesus, e nos permita, Pai, que até a Sua vinda possamos sentar na Tua mesa, cear contigo, Senhor, servir uns aos outros, Pai, e entender o Teu senhorio, Pai, entender que o Senhor de grande se fez pequeno, para que possamos entender qual é o privilégio, qual é a unção, qual é a bênção de poder servir uns aos outros, Pai. Obrigado, Jesus, por esse privilégio e por esse sacrifício maravilhoso naquela cruz. E hoje possamos declarar, sentado aqui na mesa, ceando contigo, que o Senhor já não está mais morto, mas sim ressuscitou, está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, e está aqui no meio da Tua igreja, se movendo, através do Teu Santo Espírito, Senhor, contrindo, Pai, aquebrantando corações, Senhor, ministrando, derramando autoridade, Senhor, através da Tua presença, do Teu azeite, do Teu bálsamo fresco, Pai. Eu te agradeço e te louvo no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amor muito grande tomou conta do meu coração essa noite. Próximo está o Senhor. Próximo Ele está. E eu desejo ver todos vocês. Preste atenção, igreja. Eu desejo ver todos vocês passando a eternidade com o Senhor. A maior alegria para um pastor é ver todos se parecendo com Cristo a cada dia, ver todos se transformando, dia após dia. Você não é o mesmo de ontem, porque hoje de manhã você acordou, você passou um pente fino ali na sua vida, você viu as coisas que você errou ontem, que você não quer errar hoje de novo. E assim todas as manhãs, todas as noites, a gente vem fazendo e fazendo de novo. E assim nós vamos a cada dia nos parecendo mais com Cristo. Um exemplo é o servir. Talvez você não soubesse o que era isso, mas há uma unção especial liberada aqui nessa noite, em nome de Jesus. E o que nós vamos fazer sexta-feira que vem é servir aos moradores de Manchester. Sabe quais são as duas meninas dos olhos de Deus? Sabe qual é? É o sacerdote e o pobre. Quando vem pastor de fora, o que nós fazemos? Nós honramos a vida deles, nós estamos cuidando. São as meninas dos olhos do Senhor. E sexta-feira nós vamos alcançar também os moradores de Manchester, os pobres. Nós vamos cuidar da outra menina dos olhos do Senhor que nós já cuidamos. Talvez você não saiba. Quando a gente envia a Bíblia para o Paquistão, oferta para o Paquistão, nós estamos cuidando dos pobres também. Quando nós abençoamos uma família que alguém postou no grupo da igreja que precisava de roupinha de bebê, a gente abençoa, nós estamos cuidando dos servos de Deus também. Nós estamos cuidando das meninas, da menina dos olhos de Deus. Amém, igreja? Então, até sexta-feira, você que não trouxe a sua doação ali de produtos de higiene, que você possa sim chamar o Daniel, a Nath, ali, a Camille, a Amanda e as demais jovens que estão encarregadas disso também, para abençoar os moradores de Manchester em nome de Jesus. Amém? Coloque as suas mãos. Roupas também, se você quiser doar roupas, traz roupas também, que nós vamos estar distribuindo roupas lá também, em nome de Jesus. Amém, igreja? Diga aí para o irmão que está do seu lado: que bom que você está se parecendo com Jesus a cada dia. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Aleluias, glória a Deus.
Senhor. Uau, e olha, culto de Santa, preste atenção, culto de Santa Ceia, palavra de governo liberada em culto de Santa Ceia. O mês de agosto será um mês de governo, de mudança de governo aí na sua vida, em nome de Jesus. Que o governo do Senhor seja liberado sobre todos, em nome de Jesus. Que o mês de agosto seja um mês abundante em todas as áreas, sejam na família, seja na casa, seja no lar, seja no trabalho, na escola, na faculdade, todas as áreas da sua vida. Que haja uma mudança de governo em ti, sendo liberada a unção de governo sobre a sua vida, para que você exerça o servir todos os dias, para que o governo do Senhor seja liberado em ti de uma forma sobrenatural durante o mês de agosto. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos, em nome de Jesus. Ide em paz, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.